Os eritrócitos são células especializadas no transporte de oxigênio e dióxido de carbono. Eles não possuem núcleo nem mitocôndrias e por isso dependem exclusivamente da glicólise anaeróbica para produzir energia. Mesmo com demandas energéticas relativamente baixas, eles precisam constantemente de ATP para manter sua forma, deformidade, funcionamento das bombas iônicas, equilíbrio osmótico e a hemoglobina em seu estado funcional. A principal via metabólica das hemácias é a via de Enden-Meyerhof, a glicólise. Nela, a glicose é transformada em lactato, produzido por 2 moléculas de ATP por moléculas de glicose. Qualquer falha nessa via, seja por deficiência de fosfato ou por mutações em enzimas como piruvato quinase ou fosfofrutoquinase, resulta em queda do ATP e hemólise, levando a quadros clínicos de anemia hemolítica. O lactato produzido é enviado ao fígado, onde pode ser convertido novamente em glicose através do ciclo de Cori. Assim, o organismo mantém um ciclo constante de aproveitamento energético entre fígado e hemácias. Parte da glicólise é desviada para a formação de 2,3-difosfoglicerato, molécula essencial para regular a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. O 2,3-DPG facilita a liberação de oxigênio para os tecidos. Durante o armazenamento do sangue, seus níveis caem, reduzindo a eficiência da hemoglobina. Por isso, em emergências, preferimos sangue mais fresco. Além dessas vias, o eritrócito possui um sistema importante de defesa contra o estresse oxidativo, a via das pentose-fosfato. Essa via produz NAD-PH, que mantém a glutationa reduzida, o GSH, fundamental para neutralizar os radicais livres. Outra via essencial é da meta-HB redutase. Normalmente, uma pequena parte da hemoglobina é oxidada naturalmente e se transforma em meta-hemoglobina, que não carrega oxigênio. A enzima meta-HB redutase, ela converte essa molécula para hemoglobina funcional. Quando essa via é sobrecarregada ou quando a enzima é deficiente, ocorre a meta-hemoglobinemia. O azul do metileno pode ser usado como tratamento porque acelera essa redução. Por fim, os eritrócitos eles precisam manter seu equilíbrio iônico para sobreviver. A bomba de sódio e potássio e a bomba de cálcio garantem o controle osmótico e previnem o acúmulo de íons que poderia causar ruptura da célula. Como essas bombas dependem de ATP, qualquer queda energética compromete a estabilidade da membrana. O ferro ele é extremamente importante para nossas funções vitais do corpo, ele ajuda na nossa defesa imunitária, e ele é essencial para a gente conseguir formar hemoglobina e mioglobina. A gente tem uma quantidade basal de ferro no nosso corpo que varia entre 4 a 5 gramas. 65% dessa quantidade está em forma de hemoglobina, de 15 a 30% nos hepatócitos e o resto em outros locais do corpo. A maior absorção do ferro acontece no duodeno. O ferro chega no duodeno como forma férrica, só que essa forma férrica ela não é facilmente absorvida no duodeno. Então, a gente precisa transformar essa forma férrica do ferro em ferrosa, para que o duodeno consiga absorver de uma forma melhor. Então, o férrico, ele vai sofrer uma redução por uma enzima que está na borda da escova do duodeno. Esse ferro ferroso ele vai entrar no eritrócito através de um transportador e lá dentro da célula intestinal o ferro pode seguir 2 caminhos. Ou ele vai ser armazenado na forma de ferritina ou ele vai ser exportado diretamente para o plasma sanguíneo. O ferro que ele não for usado de forma imediata, ele vai ser armazenado no baço, na medula e no fígado em maior quantidade. Só que tem 2 formas de armazenamento, que é a forma em ferritina, que é uma forma mais solúvel, é uma forma que ela é mobilizada mais rápido, então a maior quantidade que a gente tem armazenada é em forma de ferritina, porque se a pessoa tiver com alguma anemia ou tiver uma hemorragia, ela
ajuda a trazer o corpo em homeostasia de novo. E a outra forma é a hemosiderina, que é uma forma que já não é tão solúvel, que ela é mais difícil do corpo mobilizar rápido, caso seja necessário. A gente tem também a utilização do ferro na medula óssea. A maior parte do ferro plasmático vai ser destinado para a nossa medula óssea para que a gente tenha uma produção de hemoglobina. Como funciona a produção de hemoglobina? A transferrina, ela vai se ligar no receptor da medula, o ferro vai entrar dentro da célula, as mitocôndrias dos eritroblastos vão utilizar esse ferro para formar o grupo M. Esse grupo M se liga à globina e formando a hemoglobina. Esse destino do ferro plasmático na utilização da formação de hemoglobina é o destino principal do ferro no adulto. A reciclagem do ferro. Bom, quando as hemácias elas estão envelhecidas, elas vão ser destruídas pelos macrófagos. Então, o ferro da hemoglobina, ele vai ser liberado, esse ferro vai se ligar novamente na transferrina e vai ser enviado de novo para a medula óssea para que outras moléculas novas de hemoglobina sejam formadas. A regulação do ferro. O nosso fígado, ele produz um hormônio que é a epexidina, que é o principal regulador do metabolismo do ferro. Então, quando o ferro ele está alto, a epexidina ela vai aumentar, a ferroportina vai ser bloqueada e o intestino vai absorver menos ferro e o fígado vai armazenar mais ferro. Já quando o ferro corporal ele está baixo, a epexidina vai diminuir, a ferroportina vai ficar aberta, aumentando a absorção intestinal de ferro e aumentando a liberação de ferro dos estoques de armazenamento. As hemoglobinopatias são caracterizadas pelo conjunto de distúrbios que afetam a hemoglobina no sangue, proteína responsável pelo transporte de oxigênio e pelo transporte de óxido nítrico, que faz a vasodilatação, consequentemente aumentando o fluxo sanguíneo e diminuindo a pressão arterial. E esse conjunto de distúrbios, eles acabam causando defeitos na estrutura e na produção das cadeias globínicas, que acabam causando as doenças que a gente vai explicar na sequência. A doença falciforme, diferente da anemia falciforme, ocorre quando o portador herda um gene recessivo de ambos os pais, que é a hemoglobina S, que codifica a cadeia beta encontrada no cromossomo 11. E como essa doença apresenta apenas uma alteração genética, muitas das vezes os portadores ou não desenvolvem complicações durante a vida, ou até mesmo não descobrem que são portadores da doença. Já a doença da hemoglobina C, ela é uma doença genética rara em que ocorre quando se tem uma mudança conformacional na hemoglobina, que acaba afetando a cadeia beta, que acaba produzindo hemoglobina C, que ela vai produzir pequenos cristais dentro dos glóbulos vermelhos e vai dificultar na oxigenação sanguínea. A talassemia é uma doença em que a hemoglobina apresenta a sua estrutura normal, porém apresentando mutações na cadeia alfa no cromossomo 16 ou na cadeia beta no cromossomo 11, em que diminui ou ausenta a produção de hemoglobina. Então, ela pode ser uma doença assintomática ou não, vai variar muito de quantos genes foram afetados com a mutação. E em caso de sintomas, ela pode apresentar anemia, doenças ósseas e palidez. Bom, o que é anemia? Anemia é um termo genérico para descrever o estado onde o sangue do paciente possui números abaixo do normal de glóbulos vermelhos e hemoglobina. Hemoglobina é a proteína responsável por levar o oxigênio dos pulmões para o corpo. Porém, algumas anemias também podem ser causadas pela malformação ou pela formação incompleta dos glóbulos vermelhos. Existem 6 tipos de anemia: a ferropriva, a megaloblástica, a falciforme, a aplásica, a hemolítica autoimune e a causada por inflamação. A anemia ferropriva é causada pela falta de ferro no organismo, geralmente em consequência ou de alimentação inadequada ou da perda de sangue. Mas também pode ser causada pela má absorção do nutriente no organismo, como ocorre em pacientes que passaram pela cirurgia bariátrica. Ela é mais incidente em mulheres na idade fértil, em crianças e adolescentes. A anemia megaloblástica é causada pela deficiência da vitamina B12, o que pode ser resultado também de uma má alimentação, má absorção ou uso de medicamentos, como alguns usados em tratamentos para câncer. Essa anemia se caracteriza por ter glóbulos vermelhos grandes e imaturos.
Ela é mais comum em pacientes bariatricados e em pessoas com gastrite crônica ou úlceras. A anemia falciforme é um tipo de anemia hereditária. Como o nome já diz, as hemácias têm formato de foice, o que altera a membrana e corrobora para que elas se rompam mais facilmente, causando diversos problemas no organismo. A anemia plásica é uma doença hematológica rara. Ela é caracterizada pela incapacidade da medula óssea de produzir glóbulos vermelhos o suficiente para suprir as demandas do corpo. A anemia hemolítica autoimune ocorre como qualquer outra doença autoimune. O próprio corpo vai destruir os glóbulos vermelhos. Geralmente ela acompanha outras doenças, como câncer, lúpus e artrite reumatoide. A anemia por inflamação vem junto de doenças base. Essas vão retardar a produção de glóbulos vermelhos devido a uma baixa disponibilidade de ferro no organismo. Ela pode surgir junto de doenças como insuficiência cardíaca e doença renal crônica. Os sinais e sintomas da anemia incluem palidez na pele e na mucosa, apatia, cansaço extremo, sonolência, falta de ar, falta de apetite, taquicardia e palpitações. Já o tratamento depende muito do tipo da anemia. A falciforme, por exemplo, ela não tem cura, mas ela pode ser tratada através de transfusões sanguíneas regulares. Já as associadas a doenças crônicas, será necessário a cura ou o tratamento dessa doença que está causando colateralmente a anemia. Já as mais simples, como a ferropriva e a megaloblástica, podem ser tratadas através do ferro endovenoso e a boa alimentação.